já curando na cabine UV, porque a gente vai utilizar a resina UV para fazer essa montagem. Então eu vou desgastando a resina de forma a colocar o braço do jeito que eu quero. E, você não pode colocar o braço muito colado ao corpo, porque depois para vestir a boneca, como ela é rígida, fica complicado, você pode estragar, pode quebrar o bracinho dela, né, pode descolar, porque como eu falei, é uma peça decorativa. Então eu vou testando como que eu quero, apresentar os braços dela e vou desgastando a resina e com a lixa, né, da Micro Retif, e vou simulando aí para ver como que eu vou fazer os furos para colocar o pino, para fazer a junção das peças. Eu pego essa peça, compro nessas casas de montagem de bijuteria. É, é um pino de metal que eu tinha aqui em casa. Aí ele tem mais ou menos 3 centímetros, eu corto ao meio com alicate próprio. Você que nunca reginou, essa micro-retífica, normalmente você compra ela já com essas broquinhas, porque usar uma furadeira grande, né, nessas peças delicadas não ia ser interessante. Então, você marca onde que precisa o pino ficar na peça. Perceba que eu não enfio toda a broca, não coloco toda a broca, porque para o pino não ficar navegando ali no buraquinho, né? Então, eu coloco o pino de metal e vou testando na peça, eu vou limpando depois que eu furo, porque fica aquele pozinho da resina, e vou testando, vou furar mais um pouquinho. Como a peça fica transparente nesse pigmento fosforescente, eu não queria colocar um pino muito grande, para não parecer, né? Então aí eu vou fazendo o furo de acordo com o que eu vou testando, né, da posição do braço. Você pode perceber lá que não fica certinho o molde, né? O molde, o ombrinho é um pouco mais, o começo do braço é um pouco mais largo do que o próprio molde do bracinho, mas isso você vai desgastando, vai adaptando, é nada difícil, assim, você vai dando o seu acabamento. Aí nesse momento eu mostro dessa forma, porque eu preparei os 2 bracinhos, colocando a luva para mexer com a resina não ver, né. Nesse momento eu continuo com a máscara de filtro, com filtro, para vapores tóxicos e tal, que ela me protege também do pó. E eu coloco um pouquinho de resina aí, mais para, como essa peça é transparente, né, pode chegar a cura, deixa um tempinho maior, a cura, a cabine, pode curar aí, mas perceba que eu passo por fora. E sempre segurando o bracinho um pouco distante do corpo, para quando for colocar a roupinha. Então eu coloco na cabine, nesse primeiro minuto, segurando o bracinho na posição que eu quero, deixo passar um tempo, então eu viro a peça e também, depois que eu percebo que tá firme, eu coloco o outro braço e faço o mesmo procedimento no outro braço, deixando um pouquinho afastado do corpo para passar a roupa, já que o braço não vai movimentar depois de curado, tá vendo ali o primeiro bracinho? Então eu firmo, né, e coloco. Aí eu acho que eu coloquei um pouquinho a mais, aí eu firmo e eu coloquei ele um pouquinho pra frente, esse braço, ele não fica muito pregado no corpo não. Então deixo na cabine agora, nesse momento que eu virei para poder fazer a cura, e eu deixei aí mais ou menos uns 5 minutos cada lado, na cabine. E depois de seca, você pode ver que eu vou desgastando, como eu falei, tá vendo o começo do braço, ele fica, do ombro ali, fica um pouquinho maior, mais alto, e aí eu vou desgastando com a lixa pra deixar uniforme, pra ficar melhor, né, no tato, a textura. Eu vou aparando com a lixa, olha lá, tem até um excesso de resina que ficou. Então, eu senti que o braço estava frágil, aí vou colocar um pouquinho a mais na câmera UV, na lanterninha UV para curar essa resina. E assim a gente montou o bracinho da boneca,